Bem-vindo a mais uma aula da nossa série sobre coisas que Deus aborrece. Provérbios capítulo 16 é o texto que nós estamos baseados nessa série. Versículo 16 em diante diz o seguinte: 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Olhos altivos, já foi uma aula. Língua mentirosa, a segunda aula. Mãos que derramam sangue inocente, foi a terceira aula. Coração que traça planos perversos, a quarta aula. Nós tivemos pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que espalha mentiras, é a aula de hoje. E aquele que provoca discórdia, briga entre os irmãos, é a próxima aula. Aula de hoje: testemunha falsa que profere mentiras. Meu Deus, tudo isso está espalhado, esses estão espalhados em todos os lugares. Dentro das famílias, das empresas, nos comércios, dentro das igrejas e por aí vai. Em João capítulo 8, versículo 44 diz assim: vocês pertencem ao Pai de vocês. Jesus falando para as testemunhas falsas que proferem mentiras: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. A mentira começou quando ele começa a sua rebelião no céu, ainda chamado Lúcifer. Em Colossenses capítulo 3, versículo 9 diz o seguinte: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Olha que coisa extraordinária que tanto Jesus como Paulo nos ensina. Lógico que Paulo, inspirado pelo Espírito, isso não vinha dele mesmo. O primeiro, Jesus diz assim: o pai de vocês é o diabo, porque vocês praticam aquilo que ele pratica. Isso é muito sério. Como é que está a sua boca? Como é que está a sua língua? Como é que está o seu coração? O que sai do seu coração e passa pela sua boca e entra nos ouvidos das pessoas, daqueles que te ouvem? Testemunha falsa que profere mentiras. Aqui dá uma ideia também de alguém quando está no tribunal, né? E que ele foi convidado para mentir contra alguém, falar aquilo que não era verdade. E ele ainda faz um juramento diante de Deus, diante dos homens ali e tal, de falar a verdade, mas conta a mentira. Olha como o ser humano é. Olha como funciona a cabeça de alguém que o seu coração já está tomado por isso. E as coisas vão acontecendo de uma maneira bem simples, né? Conta uma mentirinha hoje aqui. Lembra quando você ia à escola? Ou pelo menos ia para amanhã, eu vou estudar, eu vou para a escola. Cadê fulano? Fulano está na escola. Mas você nem na escola, nem na frente do portão da escola você passou. Ou passou pelo menos para alguém olhar e ver que você estava ali, tal, mas logo depois você saiu, foi para um outro lugar com um dos seus colegas. Lembra dessa época aí? Ou, sei lá, qualquer uma outra coisa, você diz para o seu pai, para sua mãe, para o seu marido, para sua esposa, para o seu pastor, sei lá, eu vou em tal lugar, mas eu vou fazer tal coisa. E é engraçado que eu queria que você pensasse comigo, que geralmente quando alguém faz isso, quando ela conta uma mentira, dizendo que vai fazer algo ou vai estar em algum lugar, o outro abençoa ela para que ela vá. Isso não é sério? Então imagina você dizendo para alguém, para sua mãe, para seu pai, para o seu pastor, seu líder, ou até mesmo o seu chefe: olha, amanhã eu não vou vir porque eu tenho um médico, eu tenho um exame para fazer. E aí você não vai fazer esse exame, você não tem médico, você vai para um outro lugar, você vai, sei lá. Aí o chefe: não, tudo bem, eu vou apontar aqui,
mesmo que você não vê se você traz uma questão, mas se você esquecer não tem problema, eu vou colocar aqui, vai ler, se cuide, você precisa cuidar da sua saúde, vai mesmo, né? E se alguém está acreditando que você está falando uma verdade. Quando na questão do pai ou da mãe, ele te abençoa ali, Deus te abençoe, que Deus te guarde. Você recebendo uma bênção baseado numa mentira. Lógico que essa pessoa que está te abençoando, tranquilo. O problema está com quem está recebendo a bênção. Lembra de Jacó? Recebendo uma bênção do seu pai, debaixo de uma mentira. E o seu pai Isaac está dizendo, olha, o corpo é de Jacó, mas está cabeludo, tem cabelo, porque Jacó já não enxergava. Isaac já não enxergava mais, mas tem cabelo, é parecido com Esaú é cabeludo, mas Jacó é magro, e derramou a bênção sobre Jacó. Como é sério isso? Aquela bênção valeu? Em parte sim, em parte não. Para aquilo que Deus tinha, não. Lá na frente a gente vai ver isso, e não é sobre Jacó a aula de hoje, mas é sobre testemunha falsa que prefere mentiras. Você entende sobre o quão sério é isso? Você ser abençoado por alguém. Como é que fica como é que fica a tua mente? Como é que fica o teu coração sabendo disso? Que alguém te abençoou, acreditou que aquilo que você disse é uma verdade, mas que você sabe que é uma mentira. A gente pode enganar o homem, mas nós não podemos enganar a Deus. A gente pode até enganar pai, mãe, chefe, qualquer pessoa, mas nós não enganamos a Deus. Deus está vendo tudo. E nós não podemos depois reclamar do resultado daquilo que nós proporcionamos. Será que não é hora de arrependimento? Será que não é hora de você rever e pedir perdão ao Senhor por aquilo que você falou, por aquele projeto mentiroso, mas que você disse que não era mentiroso, era verdadeiro, e alguém confiou, alguém acreditou em você, investiu em você, te abençoou, te deu um abraço e olhou para você e disse assim, nossa, como eu me orgulho de você, como eu estou feliz por você por causa disso. Essa pessoa falando tudo isso baseada, ela acreditando que aquilo é uma verdade, e você sabendo que é uma mentira, você consegue dormir tranquilamente com isso? Se você diz que sim, que você dorme, que você come, que você vive tranquilamente, mesmo enganando pessoas, eu quero dizer para você que já tem algo muito grave no seu coração. Já tem algo muito grave no seu coração. E que você precisa avaliar isso, lógico, se você quiser. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, da natureza pecaminosa, com as suas práticas, e se revestiram do novo, um novo nascimento na palavra de Deus. A água do batismo simboliza aquilo que a palavra precisa fazer em nós. Uma lavagem por completo, nos lavar por completo, nos purificar por completo. O qual está sendo renovado em conhecimento da palavra de Deus. Então a gente se renova, não é só quando a gente ouve uma pregação, mas quando a gente tem vida de leitura, de prática bíblica diariamente. E aí nós vamos nos tornando a imagem do nosso Criador. E aí eu te pergunto, será que de fato nós somos essa imagem? Nós precisamos entender que Deus, quando Ele falou, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, era o primeiro homem, o Adão, aquele que não havia corrupção nele, nenhuma injustiça. Mas quando ele cai, ele sai do jardim no Éden, e ele passa a viver fora de tudo aquilo, ele também deixou de ser a imagem de Deus. Não se engane.
As pessoas podem até falar para você, e você acreditar nisso: olha, nós somos todos a imagem de Deus. A Bíblia diz que o homem, ele é gerado no pecado, destituído da glória de Deus, e em Cristo, e porque eu aceito a Cristo como Filho de Deus e como único e suficiente Salvador da minha vida, como o Senhor e Salvador da minha vida, então a Bíblia diz que eu sou enxertado na videira. Quem é a videira? A videira é Cristo, então eu sou enxertado na videira. O Pai então me reconhece como filho. Eu só passo a ser filho, eu só passo a ser co-herdeiro, eu só passo a ser a imagem e semelhança de Deus quando eu estou em Cristo. Fora de tudo isso, eu sou criatura, eu sou a criação de Deus, porque assim o primeiro homem nos tornou quando ele cai, quando ele não estar atento às ordens, às ordenanças do Senhor. Deus abomina a mentira e por isso não suporta a presença dos mentirosos. O inimigo de Deus é descrito na Bíblia como o pai da mentira. Sabemos também que Jesus se descreveu como sendo a verdade. Isso está em João capítulo 14, versículo 6. Cristo nos ensina que é possível ser verdadeiramente livre através do conhecimento da verdade, mas aí eu te pergunto, você conheceu a verdade? A verdade é uma pessoa e é Cristo Jesus. Lógico que nós passamos a conhecê-lo através da sua palavra, e aí eu te pergunto, você tem a Bíblia como verdade para você, como verdadeira para você? Aquilo que ela te mostra, tanto o bom êxito, a prosperidade de muito, você acredito também que a ruína de muitos foram por causa da desobediência, por causa daquilo que eles vivenciaram. Eles eram uma testemunha falsa, muito mais do que ser uma testemunha, ser chamado para testemunhar, para mentir, mas viver uma vida, um testemunho de mentira, eu dizendo que sou uma coisa e sou outra. O próprio Jesus disse: vocês serão as minhas testemunhas, a testemunha da verdade. Então eu preciso não só falar a verdade, testemunhar a verdade, como a minha maneira de viver ser uma verdade, não ser algo falso, que alguém olha para mim numa igreja, eu estou lá louvando, tocando, cantando, pregando, sei lá o que eu estou fazendo, intercedendo, olha que bênção, olha, eu quero ser assim, eu quero que a minha filha case com um homem assim, ou case com um rapaz assim, ou como eu gostaria que o meu filho casasse com uma menina assim. Mas será que é aquilo que as pessoas estão desejando, ou quando eles olham e desejam, será que aquilo é uma verdade no dia a dia? Ou eu sou uma testemunha falsa? Eu digo algo e pratico outra coisa completamente, aquilo que abomina, desagrada a Deus. O povo de Deus deve ser conhecido como um povo que vive a verdade pela verdade. Vive a verdade pela verdade, portanto devemos fugir da mentira, do engano e não compactuar com os mentirosos. Eu estou fora, não quero isso. Deus tem pessoas verdadeiras e essas eu quero do meu lado, porque essas vão me ajudar e eu também vou ajudá-los nessa caminhada. 2 vezes nessa lista de 7 itens, Deus inclui a mentira. Não podemos fechar os nossos olhos para a gravidade desse pecado. Deus é verdade e a mentira não vem dele, vem do diabo, que é o pai da mentira. João 8:44 diz o seguinte: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, então se ele foi e ele é, então ele vai destruir a vida daquele ou daquela que pratica a mentira, não só que fala mentira, mas que é uma testemunha falsa, que profere mentira, que vive enganando as pessoas, que ninguém se engana e não engana a Deus. Eu engano pessoas, eu não me engano, eu sei que aquilo que eu estou falando é uma mentira, eu sei que aquilo que eu estou falando não é uma verdade, eu sei que não foi aquilo que aconteceu, eu sei que eu disse que eu ia para um lugar e fui para um outro lugar, eu disse que eu sairia com alguém e saí com outro alguém, então eu disse que iria passar por um lugar e passei por outro. Eu posso enganar pessoas, eu posso enganar
há pessoas que acreditam em mim, mas eu não me engano, eu não engano a Deus. Em uma hora, o meu pai, porque eu agora estou a serviço dele, que é o diabo, ele vai trazer a minha recompensa, ele vai trazer quando chegar o momento de Deus trazer à tona, trazer à luz aquilo que é uma mentira, aquilo que não é uma verdade, o pai da mentira, que passou também a ser o meu pai, que eu sirvo a ele, vai aplaudir a minha desgraça, vai aplaudir a minha ruína, vai aplaudir o meu afastamento, o meu esfriamento de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mentiras não são brincadeiras. Temos que aprender a falar a verdade sempre e exclusivamente, por mais que nos custe isso. Provérbios capítulo 12, versículo 22 diz o seguinte: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita, se alegra com os que falam a verdade. Deus se alegra com aqueles que falam a verdade. João capítulo 8, versículo 32 diz assim: conhecereis a verdade que é Cristo e a verdade vos libertará. Em Efésios capítulo 4, versículo 5 diz o seguinte: por isso deixai a mentira, tem que deixar, abominar, algo que aborrece a Deus precisa me aborrecer também, eu quero passar longe disso. Por isso deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Seja uma testemunha verdadeira, que a sua vida seja uma verdade, que a sua vida possa resplandecer a Cristo, que as pessoas possam olhar para você e dizer assim: puxa, você tem algo diferente. O que você tem? Você diz: eu tenho Cristo, eu tenho Ele como o Senhor da minha vida, eu tenho procurado andar em retidão, eu tenho me afastado das coisas que me afastam dEle, eu tenho me aproximado mais dEle, e Ele tem me dado esse brilho, Ele tem me dado vida, Ele tem me dado saúde, Ele tem me abençoado. Mostre para as pessoas que viver com Cristo de fato é uma transformação de vida. Ah, mas fulano, beltrano, que também é da igreja, faz isso, faz aquilo outro, problema deles. Siga reto, Deus tem recompensa para aqueles que vivem na verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. É o que eu declaro, desejo para a sua vida e profetizo em nome de Jesus. E eu te espero na próxima aula.